Salut! Eu sou Cláudia, do Francês Papagaio, e hoje nós vamos aprender a contar de 0 a 20. Vamos nessa? Alguns alunos me dizem, Cláudia, é muito complicado aprender os números em francês. Eu concordo que é muito diferente, porque a maneira de ver, de visualizar os números é bem diferente. Mas uma vez que a gente entenda o porquê dessa diferença e que a gente comece a aplicar nas conversas do cotidiano, eu te garanto que tudo vai ficar muito mais fácil. Começando, logicamente, pelo zero, le zéro. Zéro. Vocês podem perceber que esse número tem um acento no E. E aí a gente tem uma tendência a achar que a pronúncia é parecida com o português. E na verdade não. Porque a maioria das palavras em francês, como as frases em francês, tendem a ter uma tonalidade no fim da palavra ou da frase. Então o número se diz zéro, com esse R que vem bem da garganta, le zéro. O número 1 se diz un. E como em português, também é uma palavra variável, ou seja, a gente pode traduzir para o masculino ou para o feminino. No masculino, un, e no feminino, une. Une. Presta atenção na pronúncia do U no feminino, une. Então, un garçon, um menino, une fille, uma menina. Agora o número 2, deux. O som é totalmente diferente de qualquer som que a gente conheça na língua portuguesa. Prestem atenção. De. Como vocês podem observar, se escreve com X no final e esse X não é pronunciado. A não ser que a palavra seguinte, o substantivo que segue, comece com uma vogal. Então a gente pode dizer deux garçons e o X não é pronunciado. Ou eu posso dizer deux enfants. Duas crianças. E aí no deux enfants, a gente tem que fazer a ligação e o X se pronuncia. E diferente do português, número 2 não é variável. Ou seja, deux garçons, deux filles, deux enfants. Invariável. Agora, o número 3. E para começar, a diferença está aqui. Os franceses e belgas vão dizer trois, desse jeito. E a gente, no Brasil, diz trois, como os ingleses, né? Então a diferença começa aí. Outra diferença está na pronúncia. O 3, o R, não sai da língua, o R vem da garganta. Trois, trois. A gente sente na garganta a vibração. O OI, em francês a gente diz OA, e o S não é pronunciado, então a gente vai dizer trois. Como também é uma palavra invariável, a gente diz trois garçons, 3 meninos, ou trois filles, mas quando a palavra seguinte começa com vogal, enfant, por exemplo, a gente faz a ligação. Trois enfants. Trois enfants. Agora o número 4, le 4. Le 4, vocês podem ver, a escrita parece muito com a escrita do português, né? Então, Q-U-A. Mas a diferença é que o U em francês não se pronuncia. Então a gente vai dizer quatre. Quatre. 4 garçons, 4 meninos, 4 filles, 4 meninas e 4 enfants, 4 crianças. O número 5 se diz cinq. Então, CI, como em português, se pronuncia com o som de S e a gente vai dizer cinq. O Q final tem esse som de C, explosivo, né? Cinq. E a gente faz a ligação quando começa com uma vogal depois. Então, cinq enfants. 5 garçons, 5 meninos, 5 filles, 5 meninas, 5 enfants, 5 crianças. O número 6 se diz six. O X final tem um som de S e, como vocês podem perceber, essa é uma exceção da língua francesa, o X final se pronuncia. Ele deixa de ser pronunciado quando a palavra que segue, o substantivo que segue, começa por consoante. Por exemplo, quando dizemos six garçons, 6 meninos, ou six filles, 6 meninas. Mas quando eu digo six enfants, 6 crianças, essa ligação se faz obrigatória e, mais uma vez, o X é pronunciado. O número 7, a gente diz sept, sept. Como vocês podem perceber, na escrita existe um P que fica completamente mudo no oral. Então, sept. 7 garçons, 7 filles, 7 enfants. A gente faz a ligação. O número 8, a gente diz
huit. Então, o H é mudo e o T se pronuncia se a palavra seguinte não começar por consoante, ou seja, huit, mais huit garçons, huit filles. 8 meninos, 8 meninas. Et huit enfants. E aí, mais uma vez, eu volto a fazer a ligação, porque enfant começa com vogal. O próximo número é o número 9, le 9. Como no de, é o som que a gente não tem em português, né? Prestem atenção na minha boca, neuf. O F é pronunciado, então a gente vai dizer neuf garçons, 9 meninos, ou neuf filles, 9 meninas. E neuf enfants, 9 crianças, fazendo a ligação. O número 10 é como o número 6, então se escreve com X no final e esse X é pronunciado como um S. Dix, dix. Mas, quando a palavra seguinte começa com uma consoante, esse X para de ser pronunciado. Ou seja, a gente vai dizer 10 garçons, 10 meninos, ou 10 filles, 10 meninas. Mas se forem crianças, 10 enfants, 10 crianças. O número que segue é o 11, e a diferença não é muito grande do português. Ele é 11, 11. 11 garçons, 11 filles, 11 enfants. 11 meninos, 11 meninas e 11 crianças. Chegamos no número 12, e 12 se diz douze. Lição de fonética, O-U. Em francês se pronuncia U. Então, douze, douze. 12 garçons, 12 meninos, 12 filles, 12 meninas. O 12 enfants, 12 enfants. O Z final ganha uma reforçada, né, com o Z, enfants, 12 enfants. O próximo número, o número 13, é um número da sorte ou do azar, em português ou em francês. E a gente diz 13, 13. 13 garçons, 13 meninos, 13 filles, 13 meninas, ou 13 enfants, ou 13 crianças. O próximo número, o 14, 14, 14. 14 garçons, 14 meninos, 14 filles, 14 meninas, ou 14 enfants, ou 14 crianças. Le 15, 15, a diferença está na pronúncia do IN, né? O som é de 1, 15, 15 garçons, 15 meninos, 15 filles, 15 meninas, 15 enfants, ou 15 crianças. O próximo número, 16, em francês é um pouquinho especial, porque em português a gente já começa com os números compostos. 16, 10, 6. Em francês a gente tem uma só palavra para representar esse número, e é o 16. 16. 16 garçons, 16 meninos, 16 filles, 16 meninas, ou 16 enfants, ou 16 crianças. A partir do 17, a gente começa com os números compostos em francês. E a similitude com o português é muito grande, né? Porque a gente vai dizer 17, 17. A diferença na escrita é que a gente vai usar o trait d'union, o hífen, sempre que tiver um número composto. Então, 17, 17, 18, 18, 19, 19. E por último, e não menos importante, o número 20, le 20, 20. O G, podem perceber, a gente não pronuncia e o T final é pronunciado. Então a gente vai dizer 20. Vamos fazer um pequeno recapitulativo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Terminamos o vídeo de hoje. No próximo vídeo a gente vai falar dos números de 21 a 100 e de 21 até 69 não é nada muito complicado. A complicação começa no 70, que a gente começa a falar de 60 e 10, 80 e 19, mas enfim,
Não tenham muito medo, não fiquem com medo. Vocês vão entender que é só uma lógica, uma maneira de raciocinar, de pensar os números diferentes. E assim que vocês começarem a estudar um pouquinho mais e aplicar numa conversa no cotidiano, tudo vai ficar muito mais simples. Então, até a próxima. Não esqueçam de seguir o blog francespapagaio.com.br, de ativar o sininho, de dar o like. E a gente se vê no próximo vídeo.